com aquele ar de elegância, de poder, sim, né? sim. Eu vejo muito pessoal usando na área da medicina, assim, da saúde, que é o que eu uso também no meu site, aqueles tons de bege. E aí, galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Sportline, mais uma tarde de muito conhecimento, muito aprendizado com duas feras. Hoje nós vamos falar sobre neuromarketing, né? Essa é a palavra. E aqui à minha frente eu tenho dois grandes profissionais. Lucas Cane, que tem 25 anos, é biólogo, neurocientista, hipnoterapeuta, palavra difícil de falar, cara. Atua há mais de 5 anos com atendimentos clínicos, utilizando a hipnose baseada em evidências científicas, importante falar isso, né? Além de ministrar cursos, palestras sobre saúde mental e neurociências. E ele, Wesley Almeida, que é formado na área de tecnologia e está envolvido no campo digital há mais de 12 anos. Atua como palestrante e presta consultoria e treinamento de marketing e vendas, atendendo empreendedores individuais, empresas no Brasil e no exterior. Exatamente. Beleza, galera. Sejam bem-vindos. Obrigado. Mais uma vez. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez, agora com essa fera aí do marketing, para a gente poder falar sobre esse assunto que eu também acho fascinante. Eu tô bem com medo aqui, né? Nesse meio aqui, o hipnoterapeuta hipnotizar a gente aqui, a gente falar besteira aqui, viu, Marcão? Cara, Daqui a pouco tá hipnotizado, já era. É isso mesmo. Tô com medo até de olhar, tem que olhar meio... Mas você sabe que tem, né? Tem pessoal na família mesmo que até hoje fica meio assim, fala, ó, não vou olhar no seu olho não, porque daqui a pouco eu tô imitando galinha, o pessoal acha que é assim. Tem sempre essa ideia. Mas tá tudo certo, não vou fazer ninguém imitar galinha hoje não, pode ficar tranquilo. Hoje não, pode ficar tranquilo. Neuromarketing. O marketing é uma espécie de hipnose, pode-se dizer? Com certeza. Sim. Se a gente parar para pensar nessas noções mais naturalísticas de hipnose, né, a gente vai falar que todo fenômeno de persuasão, né, em que você consegue alterar a percepção da pessoa, é um fenômeno hipnótico. Então, mesmo que esteja fora de um contexto com um hipnólogo, um hipnoterapeuta, a gente pode considerar como um fenômeno hipnótico, muitas vezes sim. Poderia dizer que a hipnose, né, a neurociência, quando se alia ao marketing, seria como entrar no coração das pessoas para convencê-la a comprar um produto, gerar o interesse pelo produto. Poderíamos dizer que é mais ou menos por aí? Entra na mente, né? Mais na mente da pessoa, porque a mente, vamos dizer assim, todas as compras, elas são feitas pela emoção. São feitas por impulso, aquele impulso derivado da emoção. Então, o que acontece? Até a neurociência, junto com o marketing, faz essa parte que é o quê? Mexer com o neurônio da pessoa, falando de jeito chulo, né? Com o neurônio da pessoa para executar aquilo. O que o marketing é? Atrair para lá na frente realizar uma venda ou algo assim. Então, quando junta os dois, é o quê? O poder de você fazer, às vezes, uma arte ou qualquer coisa, utilizar cores, palavras, tudo, para a pessoa, na cabeça dela, mesmo inconsciente, fazer o que você está pedindo. Então, tem muita conexão essa parte, né? É você pedir para a pessoa fazer uma coisa sem ela perceber exatamente. o que está fazendo. E muitas vezes a hipnose é justamente isso, né? Além de um fenômeno, quando a gente pensa na ferramenta da hipnose, muitas vezes são técnicas de comunicação. A sugestão hipnótica nada mais é do que uma comunicação. Só que uma comunicação que gera uma alteração de realidade, gera algum tipo de expectativa, algum tipo de mudança de crença, de paradigma. Então, quando você vai até alguma loja e o vendedor consegue fazer um processo de convencimento para comprar aquele produto, existe um fenômeno hipnótico acontecendo. E aí as técnicas de hipnose, isso, são formas de você conseguir aprofundar na emoção, na introspecção da pessoa. A gente pode fazer isso com a linguagem no dia a dia ou a partir da indução hipnótica, que é o que você faz dentro de um consultório. Seria aquele fenômeno... Eu nunca vi um produto na minha vida, vivi muito bem até hoje, 43 anos, e de repente eu não consigo viver, eu preciso daquele produto. Se eu não comprar esse produto, eu acho que eu morro. Sim. Seria mais ou menos isso. Isso acontece muito, né? A gente fala que a partir do momento que a pessoa tem contato com uma certa realidade, aquilo ali passa a gerar uma certa falta, né? Então a gente fala no processo de estrutura de mudança mesmo, que a pessoa ela só sente falta daquilo que ela já conheceu em algum momento. Então, a partir do momento que ela passa a conhecer um certo recurso,
ela em algum momento, se ela ficar sem aquilo, ela pode gerar até uns sintomas ali bem desagradáveis emocionalmente. Então esse processo acontece demais. E o marketing vai explorar isso muitas vezes, né? Com certeza. É isso que eu vou dar um exemplo, até para colocar assim, o pessoal raciocinar e analisar isso bem. Não sei se vocês já ouviram, eu tenho primos, crianças, que eu fico vendo. Nossa, eu comprei um tênis novo, esse tênis aqui me deixou até mais rápido. De onde que um tênis vai deixar você mais rápido em si? E isso, com a criança, ela tem isso na mente e é bem óbvio para você enxergar. Hoje em dia, o pessoal, quando vai vender, por exemplo, a Nike vai vender, ela não pega e fala assim, aqui meu tênis, ele é bom. Mostra a pessoa correndo, que fala assim, cara, se eu usar esse tênis aí, eu vou ser o melhor corredor do mundo. Entendeu? Mas não é, isso é uma técnica de neuromarketing. É o marketing junto com ali, você não está vendendo, é aquele ditado. Pessoas amam comprar, mas odeiam que vendam para ela. O cliente, a pessoa, o possível comprador desse produto, ele não está sendo exatamente enganado, né? Ele, se perguntar para ele, se você comprar, você vai correr melhor? Ele sabe que não. Uhum. Mas, de uma forma, por um mecanismo emocional, ele passa a acreditar nisso? É uma coisa inconsciente, né? A gente fala assim, claro que existe o marketing agressivo que engana, mas você não precisa enganar para ser persuasivo, né? Às vezes, nessa ideia de você trazer ali um exemplo do dia a dia que a pessoa se identifica, todo mundo sabe que um tênis, né, nesse exemplo, não vai fazer com que a pessoa corra mais rápido, mas gera uma identificação emocional. Então é uma questão muito mais inconsciente, a pessoa não percebe muitas vezes que essa conexão está sendo feita. Mas vamos pegar o próprio exemplo, né, da Coca-Cola aí tão conhecida. Muitas vezes a gente vem aí com a ideia de família, encontro, momentos. As pessoas não percebem que isso está sendo tão colocado. Mas dificilmente você vai ver uma propaganda falando sobre os componentes da própria bebida. Se traz sempre uma questão emocional, uma experiência de se beber aquilo. Então é nesse sentido, você não precisa enganar, só trazer a emoção da pessoa à tona. E essa emoção vai fazer toda a diferença, né? Na venda final. Com certeza, porque, como eu disse, a pessoa, ele vai saber explicar muito melhor do que eu, né? Os cérebros são divididos nessa parte em 3 partes, né? A emocional, racional e a reptiliana. Perfeito. Então, por exemplo, a reptiliana é o quê? Sobrevivência. Então, se você precisar ali, você vai precisar, tô com sede, vou beber água, cara. Se não tem água aqui, eu vou procurar. Não adianta, eu posso fazer a propaganda que for, se você estiver focado querendo água, não vai adiantar. Seu foco ali é suprir a necessidade primária ali no seu cérebro, vamos dizer assim. O racional, vamos dizer assim, para nós do marketing, né? Ele quer sabotar a nossa venda. Porque ele é o quê? Eu estou estimulando emocional, ele fala, não, você está devendo um cartão. Não, acho que não é melhor você comprar isso agora. Ele é o que vai te travar. Então, o que nós temos que fazer? Estimular o emocional o máximo possível para a pessoa ficar assim, eu estou apaixonado com aquilo e fazer a compra. Tanto que até no processo de venda mesmo, às vezes alguns clientes a gente entra nessa discussão que é um ensinamento para eles, que é o quê? Tentar não demorar demais o processo da venda em si com o cliente. Porque se eu pego e falo com você, Marcão, eu vou te vender esse celular aqui. Vai ser, não, bacana. O que é de vantagem? Nossa, você vai fazer aquela foto perfeita. Não vou falar, a câmera é de 18 megapixels. Eu vou falar, você vai fazer aquela foto sensacional que você vai guardar pelo resto de sua vida. Esse é o neuromarketing. Só que o detalhe é o quê? Se eu falo isso com você, aí chega no processo de venda, o vendedor não fala, realmente vai fazer você ter essa foto? Ele demora 1 semana para te responder, acabou. O emocional esfriou, o racional já descobriu sobre ele e falou, não, pode tirar a melhor foto, mas tem outro mais barato. Dá para você comprar isso depois, tem outros objetivos na sua vida, aí vai criando um tanto de coisa. Então o neuromarketing é aquele negócio que você tem que pegar a pessoa ali, estimular o emocional e fechar sua compra e tudo. Você falou em não pode esperar muito tempo. Existe um time, um tempo mínimo ou máximo para poder fechar logo essa compra? Tem, mas depende muito do produto. Eu vejo muitas estratégias aí, por exemplo, tá acabando o estoque, você só tem hoje até meia-noite para fazer essa compra,
sabe, esse senso de urgência, de escassez. Tem esse time, esse mínimo de tempo, ou máximo, né? Tem muitas questões aí do porquê que a gente usa esses gatilhos de urgência, né, de escassez. E precisa ser uma coisa real, né? Quando eu vou vender meus cursos, por exemplo, eu coloco ali, olha, tal condição é até o final do dia, ou até a gente encerrar tal número de vagas, né? E as pessoas sabem que isso realmente se concretiza. E por que a gente faz isso, né? Fala, Lucas, mas depois a pessoa ela vai querer comprar, você não vai vender para ela mais por aquele valor? Mas a questão é, primeiro, essa escassez, ela demonstra ali que aquilo é procurado. Então as pessoas elas estão em busca daquilo que já foi atestado por outras pessoas, que existe procura, que existe demanda, né? Então, pegar um exemplo mesmo nos meus atendimentos. Às vezes eu estou com a minha agenda muito cheia. Aí eu falo, olha, eu só consigo agendar para você para o mês que vem, eu posso repassar você para outro terapeuta. Aí a pessoa às vezes vai falar, não, eu quero agendar com você. Porque o simples fato dela saber que minha agenda está cheia faz com que ela queira agendar comigo naquele momento. Agrega valor. Né? Agrega valor. Então, você precisa colocar isso, e aí o gatilho de urgência vem nesse sentido, de você colocar, olha, que existe um prazo, existe um número limitado de vagas, um número limitado de horários, para que essa pessoa ela não chegue a começar a criar objeções muitas vezes. E não é nem mesmo, mais uma vez, um processo enganatório. É que às vezes as objeções são até uma autossabotagem que a pessoa cria. Às vezes a pessoa, ela, por exemplo, vai tomar uma decisão de algo que pode mudar a vida dela, mas depois começa a escutar parente, começa a escutar, às vezes até fake news ali, e isso vai gerando objeção. Então a gente tem que aproveitar o momento que a pessoa se encantou com aquilo para a venda ser executada nisso. Pegando em cima disso é o quê? Hoje, você vai ver na internet, tem milhares de cursos de empreendedorismo. E aquele processo que é trazido questão cultural da nossa vida, vou até pegar um pouquinho nesse gancho de empreendedorismo, Sim. que é o quê? Nossos avós, vamos colocar assim, saíram do período ali da ditadura militar. Depois disso, os meus pais, por exemplo, foram ensinados aquilo, que é o quê? Você tem que trabalhar para o governo, ficar ali dentro, não ficar, que é o concurso público, né? E depois daquilo, quando eu vim na minha geração, já tem uma mesclagem um pouco maior. Nossa, será que trabalhar para uma pessoa ou eu monto meu negócio? Qual que é o importante? Às vezes vai ter lá um curso que a gente vai criar realmente o marketing para atrair você para aquilo e você vai pegar assim, pô, eu faço ou não faço? Aí às vezes fica naquela dúvida, você dá um prazo, assim, daqui um mês você pode fechar, tá aberto durante 30 dias. Aí ele vai, pensa, aí pergunta ao pai, o que você acha? Aí o pai dele, às vezes, tá naquele negócio, não, você tem que prestar concurso público. Não que concurso público seja ruim, mas, tipo assim, às vezes o instinto da pessoa é um instinto empreendedor e ela vai se sentir o resto da vida presa se ela ficar naquele lugar, porque ela, às vezes aquela oportunidade deu tempo dela se auto-sabotar. Entendeu? Eu peguei um amplo aí, mas eu acho que dá para associar bem. Fala dos gatilhos mentais, cara. Como que funcionam esses gatilhos mentais? Tem o time certo, tem o momento certo de jogar no marketing, de inserir numa campanha, por exemplo? Sim, o gatilho mental é, por exemplo, a própria questão da urgência é um tipo de gatilho mental, né? A gente, dentro do processo quando a gente estuda em alguns cursos de hipnose, por exemplo, hipnose conversacional, a gente vai chamar esses gatilhos mentais de padrões de comunicação hipnótica, mas nada mais são do que formas de você conseguir estimular essa parte mais emocional. Tem muitos, né? E aí você vai saber até com mais clareza que eu. Tanto gatilho de urgência, de escassez, gatilho de autoridade, tem várias formas de você conseguir estimular a pessoa. O momento certo, eu acredito que não só um momento, como você escolher o gatilho certo para aquele paciente, né, para aquele cliente. Então, com base naquilo que você já escutou, que o cliente te trouxe, você personaliza a sua comunicação e usa o gatilho que parece mais importante para ele. Então, vou te dar um exemplo aqui. Às vezes, quando vão procurar o meu processo terapêutico ou até algum curso meu, às vezes a gente percebe que aquela pessoa é uma pessoa muito crítica, muito racional, né? Uma pessoa muito analítica, às vezes é uma pessoa que tem uma formação acadêmica já. E aí eu percebo que trazer essa parte da autoridade para ele é importante. Ele entender de que eu tenho formação acadêmica, de que eu tenho algum nível de publicação de artigos e etc.
Já para outra pessoa, às vezes, que está muito mais se importando com a transformação que ela quer, que ela, às vezes, até uma pessoa mais mística, uma pessoa mais voltada para a espiritualidade, um outro gatilho funciona melhor para ela. Então, é muito mais você direcionar o gatilho certo para a pessoa certa. Eu diria que seria mais ou menos por aí. E o produto também influencia? Claro, claro. Vamos colocar assim, o gatilho mental, e a copywriter, vamos dizer assim, que também está dentro disso, são características que vão induzir, lógico, como modo de persuasão, né? Vai induzir a pessoa a uma tomada de ação que ela não perceba em si. Igual, por exemplo, se eu falar assim, vou dar um exemplo de novo do celular, falar assim, ô Marcão, compra um celular desse aqui, você vai falar assim, por quê? Qual é o sentido? Eu não introduzi nenhum gatilho mental para você. Se eu falar assim, cara, esse é o melhor celular que você pode ter. É um gatilho mental, uma palavra que eu usei aqui, ó, o melhor. Eu coloquei para você que não existe, entre aspas, dizendo na sua cabeça, já calcula tudo, já pensa, não existe outro. Esse é o melhor. Então, para que eu vou gastar tempo, dinheiro, tudo, energia? Nosso cérebro, ele faz isso, né? Eu considero que tem 2 pontos. Que ele quer o quê? Economizar energia. Então, acho que muitas das pessoas, até eles falam que procrastina, tudo, é porque o cérebro está sabotando, mas não é porque ele quer economizar energia, o foco dele é isso. Quanto menos energia gastar, melhor. Quanto menos energia gastar, melhor. E outro ponto é solucionar uma dor. Qual que é essa dor? Se eu tenho um problema que eu preciso economizar energia, se ele me fala que o celular é o melhor, eu não vou precisar pesquisar, eu não vou precisar olhar, ficar indo em um tanto de lugar, só simplesmente ir lá e comprar, economizar energia, estou tranquilo. Entendeu? Então, só de eu falar essa palavra, na sua cabeça já tem um tanto de informação que já bate, já resolve, e fala, cara, é isso que eu quero. Então, o gatilho mental, muitas das vezes, funciona assim. Então, igual, por exemplo, você está com fome. Se eu falar assim, tem um hambúrguer aqui para você comer. Cara, esse hambúrguer é delicioso, vai matar a sua fome. Já muda o ponto, porque eu inseri os gatilhos mentais ali de quê? Coloquei adjetivos que vão fazer você ver aquilo de um modo amplo, que é muito gostoso, é muito bom, é vantagem para mim. Entendeu? Então, eu acho que entra muito dentro disso. Esses gatilhos, eles se estendem na imagem, num vídeo, por exemplo, ou até mesmo num banner. Como que esses gatilhos podem ser manifestados numa imagem, sem palavras, sem letreiro, sem nada? Aí entra não muito como um gatilho mental exatamente de texto, né? Você falou que é imagem. Acho que entra um pouco psicologia das cores. Que a psicologia das cores é o quê? Que cada cor representa. Eu e o Lucas, a gente estava conversando um pouco aqui no início, igual, por exemplo, azul. O que significa esse azul? Passa confiança, entendeu? Passa que aquela pessoa ali tem uma autoridade ou algo assim. Então, igual, por exemplo, Coca-Cola é vermelho, desperta emoção, desperta algo. Então, cada cor, ela pode ter algum significado ali para você. Igual, por exemplo, verde. Cara, de cara, assim, para colocar assim num modo mais óbvio, porque a gente fala assim, confiança, vermelho, emoção não é palpável. Mas vou colocar o verde, por exemplo. O que verde você lembra? Toda vez que você vai na natureza é o quê? Verde. Então acaba que você remete ao quê? Coisas naturais. Então, igual, por exemplo, vou fazer um shake, vou vender ele é natural. Qual cor que você tem que usar? Verde, entendeu? Eu vou usar preto? Preto não, o preto vai remeter a elegância. Pode entrar? Pode. Mas será que o seu foco principal é esse ou não? Entendeu? Se for um shake, eu acho que não acredito não. Então, esse que é o detalhe. Então, as cores vão simbolizar muito mais, e eu acho que isso daí o Lucas vai entrar um pouco, talvez, é a questão da pessoa, das microexpressões. Então, se a pessoa está sorrindo um pouco, está um pouco triste, a sobrancelha levantada, abaixado, também vai representar um gatilho, vamos dizer assim, igual você está falando, para a pessoa.
as pessoas estão usando muito, né, a inteligência artificial hoje até para poder criar anúncios. E hoje você consegue criar imagens muito realísticas. E eu vejo as pessoas explorando um pouco disso, reações até um pouco exageradas, mas para poder expressar ali, por exemplo, vai fazer um anúncio sobre... Às vezes eu não acho nem tão interessante fazer isso, mas eu já vi algumas pessoas utilizando. Sobre controle de ansiedade, mostra ali uma afeição da pessoa completamente em pânico. Né? Amarela é uma estratégia de marketing, porque as pessoas ficavam trocando de canais, todo mundo que estava com cor de pele, eles não paravam. Então via pessoas com cor amarela, eles paravam para ver. Então entra nisso, nesse exemplo que você estava dando. Os Simpsons têm essa ideia também. Mas isso, às vezes até mesmo imagem preto e branco, né? Teve uma época que eu usei bastante isso no meu Instagram. Ou seja, você tá lá vendo tudo colorido, porque daqui a pouco uma coisa preta e branca destoou do resto, né? Então, já existe também uma ideia de você às vezes colocar na mesma imagem cores completamente opostas. Então você coloca, por exemplo, um fundo vermelho e a pessoa está com uma camisa verde. Então é completamente oposto, mas aquilo chama a atenção da pessoa. Então acho que na imagem seria isso, tanto a psicologia das cores, quanto você trazer a atenção da pessoa com alguma coisa que seja impactante, vibrante, uma expressão facial que remeta a alguma questão específica. Então você vai estimular o emocional da pessoa de uma forma não verbal a partir dali. Eu lembro, principalmente o SBT usa muito isso, que é, por exemplo, na entrada, antes de começar um jornal, um telejornal ou uma novela, sempre antes de algum programa, aparece ali em menos de um segundo a marca Jequiti e some. Depois, já vamos começar a novela ou o jornal, entendeu? Sim, mas do nada, despretensiosamente, sem ter ligação nenhuma com o que estava antes até, e até com o que vem depois, principalmente. Mas ela aparecia e voltava. Isso é uma estratégia boa ainda? Sabe, eu vou te dar um exemplo que isso é antigo. Hoje o pessoal me pergunta, é porque eu trabalho também com essa parte que é anúncios em mídias, vamos dizer, tradicionais, que é outdoor, televisão e rádio. Outdoor, o pessoal pergunta, vende ainda, Wesley? Teoricamente, não vende. Tá. Mas é aquele detalhe. Se você passa por uma rua que tem aquele outdoor, todas as vezes você vê ele, às vezes você não vai parar para pegar telefone, você não vai parar para nada, você só está vendo aquela marca. Quando aquela marca fizer um anúncio para você aparecer no seu celular, mesmo que você não lembre que você viu em outdoor, automaticamente seu cérebro, eu conheço ele de algum lugar, eu conheço essa marca de algum lugar. Então essas vamos dizer assim, flash que dá do Jequiti rapidinho, é um flash para a pessoa lembrar do Jequiti. No momento que ela for, por exemplo, numa perfumaria e for comprar, o cérebro dela fala, acho que Jequiti, eu acho que é bom. Ela nem sabe por quê. É porque fiquei jogando flash de imagem na cabeça. Então, quando você está passando de carro, igual na questão do outdoor, você vê um flash de alguma coisa. Aquilo ali, às vezes, você não vai comprar no momento, mas futuramente é um gatilho para você fazer a sua compra. Esses flashes. Usado muito em cinemas antigos também. Não sei se tem muito tempo que eu não vou no cinema, mas eu lembro que a última vez que eu fui, rolou isso. Do nada apareceu a marca de um refrigerante, exatamente o que vendia lá fora, sabe? É um negócio que realmente tudo encaixa, né? Eu imagino que grandes marcas também possam utilizar isso como uma forma de reconhecimento da própria marca em si. Por exemplo, você vê que muitas propagandas, às vezes, pegar propaganda de, às vezes, perfume mesmo. Aquela propaganda que a gente olha lá de fora e a gente não entende nada a lógica dela. É uma propaganda assim, muito viajada, não sei mais o que. E às vezes eu ficava me perguntando, pô, será que alguém vai comprar esse perfume com uma propaganda que não fala nada sobre as qualidades do perfume em si? É uma história, praticamente. E aparece a marca do perfume lá, sim, quase que do nada, né? Pois é. Mas eu acho que pode gerar também um reconhecimento, como o próprio Wesley está falando, que a pessoa lá coloca aquilo ali na cabeça dela, seja conscientemente ou não. Então a pessoa passa a conhecer tanto o consumidor, quanto também, quem sabe, investidores, né? Muitos desses aí estão na bolsa. Então eu acho que tem muito a ver com isso. Você está falando umas propagandas muito nada a ver, a gente pega igual, acho que da Samsung e até da Apple. Esses dias eu estava vendo a propaganda aí, eu falei, não é possível, gente, que eles fizeram. Que eu acho que fica da questão dos dados, que é seguro, que tá falando, a pessoa entra e vai falando assim, eu não sei, fulano de tal tá sentindo isso, para vender que ela é seguro. Mas tipo, se uma propaganda, você fala, não é possível, gente, que coisa nada a ver. Mas aquilo cria um gatilho na pessoa de quê? Insegurança. Se eu não tiver um celular da Apple, eu estou inseguro.
Perfeito. Aí cria, igual você falou, se eu não tiver o celular da Apple, eu tô lascado, eu tô perdido. Todo mundo sabe que até a Apple, vamos colocar assim, ela tem um microfone aqui e fica ativa. A Siri, você não fala com ela, Siri, aí ela não pega e atende. O Google também. Então o microfone está ativo. Se ele está ativo, quem garante que aqui tudo que está sendo dito não está sendo gravado? Sim. Entendeu? Então, mas alguém está escutando, né? A inteligência artificial está se alimentando daquilo. O que importa é o que vai ser passado para o consumidor. Inclusive isso para o bem e para o mal. Né? Eu tenho uma frase que eu não sei se é do próprio marketing, mas que eu já escutei muito, o pessoal falava, olha, não adianta você ser a rainha da Inglaterra, você tem que parecer a rainha da Inglaterra. Então, às vezes, você tem um produto, um serviço muito bom, mas você não consegue passar que aquilo é muito bom. E às vezes o contrário, você tem um produto muito ruim, mas que é passado como se fosse algo muito bom. Né? Seja de forma proposital para enganar ou não, mas fato é que o que vai levar à tomada de decisão é o que o cliente ele percebe sobre o seu produto. Né? Nós temos um grande problema, eu acho que nem eu ia falar do Brasil, mas cara, pelo que os testes já fiz, isso é mundial, que é o quê? Julgar o livro pela capa. A gente sempre teve esse problema. Então, por exemplo, eu vou colocar aí há uns 2 anos atrás, teve a pandemia e teve o boom do Instagram. Todas as empresas tinham que estar no Instagram, senão não estava vendendo, porque a porta estava fechada, como que ia fazer? E eu vi muitas empresas que tinham 30, 40 anos de mercado, vendia pra caramba, e foi abrir seu Instagram, 0 seguidores. Aí pegava o cara que já estava lá no Instagram um tempo, às vezes comprava lá, sei lá, 20 mil, 30 mil seguidores, colocava. Nós, na visão, iríamos olhar assim, que isso, o cara aqui tem 50 seguidores, esse aqui tem 30 mil, você nem queria saber se era fake, se era nada, você ia dar preferência para aquela pessoa que tem mais seguidores, porque você ia entender o quê? Se ele tem mais seguidores, significa que a marca dele é mais relevante, significa que ele tem mais resultado do que esse daqui que tem. Só que no fundo, a autoridade física era muito maior do outro do que desse daqui. Entendeu? Então isso daí é o julgar pela capa, né? O livro pela capa. Isso é muito verdade. Eu vejo no meu próprio trabalho mesmo como terapeuta, por exemplo, hoje eu aprendi a utilizar isso ao meu favor. O fato tem muitas avaliações, tem algumas premiações de melhor consultório de Belo Horizonte e tudo mais. Quando coloco isso para as pessoas, muitas vezes a pessoa fica interessadíssima e quer agendar logo direto comigo. Mas antigamente eu tentava focar no que eu realmente acho que é importante, que era o fato de eu trabalhar com embasamento científico, de eu ter formação em neurociências, mas sinceramente ninguém estava nem aí para isso. Seu currículo, sua experiência. Ninguém estava nem aí para isso. As pessoas queriam saber aquilo que era visível. Olha, tem avaliação, tem um certificado ali de melhor do ano. As pessoas queriam ver justamente a capa, né? A pessoa não queria aprofundar na estrutura do que eu estudei, o que eu não estudei. Brasileiro, não sei se só brasileiro, né? Também não sei como é que é fora, mas aqui é muito verdade isso. Acho que é uma coisa inerente do ser humano, ou tem relação com a cultura local? Como é que funciona? A cultura ajuda um pouco, tá? Mas eu acho que é do ser humano. Não posso falar com 100% de certeza, mas o ser humano tem muito isso. Eu brinco, se você for parar e pensar, na época das cavernas lá, vou dar exemplo de desenhos, né, que fica mais fácil o pessoal associar, o cara ia lá, pegava aquele porretezinho, batia, pegava a mulher. Era uma ideia da época, né, dos anos 90. Sim. Daqui a pouco o cara via e o outro batia no cara que estava carregando a mulher, aí você fala, não, vai salvar a mulher, não, é para pegar ela. Entendeu? Tipo assim, mas o que tem a ver? Era aquele negócio de, não, o cara tem, eu também quero ter. Então entrava naquele raciocínio, e até hoje, cara. Hoje é muito isso. Por que igual eu estava dando exemplo, por que o pessoal compra exatamente muitas coisas? Você pode ver, praticamente 92%, porque tem os minimalistas, os outros, mas 90 e poucos % das pessoas compram coisas que elas não precisam realmente. Não é necessidade dela comprar. Só que o nosso mundo em si, o mundo que eu falo, o capitalismo, quando ele surgiu, até um pouco antes de ter o capitalismo em si, era o quê? O consumismo faz girar o capital. Se faz girar o capital, aí cresce o país, cresce tudo, dá renda, Então, entra num ecossistema que, se você não comprar, você está fazendo uma quebra. Se todos nós realmente, vamos colocar assim, aqui em Minas Gerais,
50% parasse de comprar, Minas Gerais quebrava. Mas por quê? É porque tem que ter isso, só tem emprego porque alguém está vendendo. E alguém teve que contratar. Mais gente porque teve necessidade. Então, o consumismo é uma coisa normal. Hoje em dia, por causa, não só por questão cultural, é por questão do capitalismo em si que foi inserido isso. Antigamente, antes era o quê? O escambo, era troca. Ah, não tem, troca comigo, tal. Era o que você precisava naquele momento, você trocava. Resolvia ali. Resolvia e pronto. Tudo certo. O que eu acho mais incrível nessa questão do neuromarketing é esses desejos que gera no consumidor de algo que ele nunca viu na vida e de repente ele não vive mais sem aquilo. Eu acho incrível essa capacidade. E às vezes rapidamente, né? A pessoa sai de um estado completamente frio, dependendo se for muito bem feito o processo, já direto para a venda, né? Para a compra, no caso. Eu lembro de uma ocasião que eu viajei de férias, né? Para Caldas Novas. E fui de ônibus, voltei de ônibus. E na volta, entrou uma mulher vendendo cosméticos, uns produtos que para mim aquilo é praticamente um milagre da natureza, sabe? Que é bom para tudo, passa na pele, toma, passa no olho, usa para tomar banho, sabe? Os produtos assim que eles vendem. E eu falei, caramba, eu pensei, essa mulher não vai vender nada não, todo mundo tá caçando, é dormir, cansado, passou 5, 7 dias só curtindo, tá todo mundo morto, que nada, a mulher vendeu muito. Entendi. Mas por quê? Ela conseguiu gerar um desejo nas pessoas por aquele produto, só falando do produto, mas ela não falou exatamente igual você falou, não do produto em si, mas dos efeitos, dos benefícios, dos possíveis benefícios que aquele produto poderia fazer com as pessoas. Hoje em dia, o pessoal está entrando muito no imediatismo, né? Ah, sim. Então a gente tem vou colocar assim, da época que chegou o computador, a internet, vou colocar o computador, vou colocar a internet em si, ela entrou num processo, eu trabalho na internet, não posso falar muito, mas é uma coisa, entre aspas, dizendo, muito ruim. Porque antes você estava assistindo, como que você assistia a televisão, você queria assistir um filme, às vezes você assistia na televisão aberta, assistia lá um filme, toda hora tinha intervalo, às vezes você ficava pé da vida porque você tinha que esperar a bolsa do intervalo. Fora que eu tinha que saber o dia que ia começar o filme, o horário, eu tudo. tinha que me programar conforme o horário do filme, não igual hoje, né? Hoje o horário que eu tiver em casa à toa, eu posso ir lá e o filme tá lá me esperando. Outra coisa é que, igual por exemplo, antigamente era impossível o quê? Maratonar série, porque não tinha jeito, não existia esse negócio de maratonar. Um episódio por semana. Por semana. Aí, às vezes, igual, por exemplo, vamos dar um exemplo em novela. Cara, o pessoal assistia novela, que era o normal, né? Era a série. De hoje em dia era a novela de antigamente. Que a pessoa assistia todo dia e sempre terminava, você, puxa, será? E quando era sexta-feira, que só ia ser segunda-feira, você quase morria. Então, hoje, o imediatismo está trazendo nessa próxima geração, vai ficar muito mais forte isso. Sim. Que é o quê? Hoje você precisa, igual, assistir uma série, você vai lá, entra no Netflix, onde que for, assiste tudo que você quiser. Ah, não tem aqui, vai para outro stream que tem ele completo, assiste tudo. Você quer assistir um filme, você escolhe a hora e o dia que você quer assistir. Então, hoje, se você quer, você tem. Ah, eu quero comer. Antes você tinha que cozinhar, demorar. Hoje você pede, faz uma ligação, 20 minutos, dependendo do caso, até menos, está lá na sua casa, você come. Ou, na melhor das hipóteses, entrar no carro, rodar 20, 30 minutos até chegar no local, comprar e vir embora. Outra coisa que, igual por exemplo, tinha muito, eu lembro, era o quê? O táxi. Antes você ligava para a central de táxis para eles verem se tinha um táxi disponível para sua região ou transferia para outro. O pessoal vai achar que eu sou muito velho, né? Mas isso é recente, gente. E hoje em dia você pega um aplicativo e às vezes se demora mais do que 5 minutos, você fica pé da vida. Pô, esse cara tá demorando demais. Então, o imediatismo trouxe o quê? Junto com ele, o consumismo. E é aquele negócio que você tá falando. Eu fui mostrar que eu tinha os cursos, os negócios, tudo. O pessoal não queria nem saber. É porque o quê? O que é imediato? O que você pode resolver? Qual que é a minha dor que você consegue resolver? Ah, não, eu consigo te hipnotizar e te trazer uma solução aqui em 10 minutos. Você, cara, sua filha não vai parar de gente te chamar. Entendeu? Mesmo. Mas você fala assim, não, é um processo. Igual eu falo que, pra mim, na minha visão, eu posso estar errado. A psicologia em si está perdendo um pouco para essa parte da hipnoterapia. Por quê? Quando você vai no psicólogo em si, tem aquele planejamento, que você sabe que é uma coisa que não é
eu vou conversar com você hoje e resolve. Sim. Então o pessoal está procurando o quê? O hipnose que, não, o cara vai na ilusão, né? Não, eu vou fechar o olho aqui, vou falar 5 minutinhos, acordo, cara, resolveu o meu problema da minha vida. Nunca mais eu vou ter esse problema. Então, acho que traz muito desse negócio do imediatismo. O imediatismo, acho que tem muito a ver com o que está acontecendo hoje em dia. Isso é ótimo e péssimo para quem trabalha com hipnose, porque as pessoas buscam muito hipnose hoje justamente pela ideia de resultados rápidos. Essa é a grande maior questão de marketing, de persuasão que o hipnólogo pode utilizar. Olha, a gente tem uma ferramenta que me permite você ter um resultado mais rápido do que você teria no processo mais convencional. Então, aquela pessoa que tentou realizar a terapia já convencional, percebeu que o resultado foi muito parcial ou muito demorado, ela vai procurar o hipnoterapeuta. Só que aí vem numa visão muito mirabolante. E as pessoas às vezes vêm com aquela visão de hipnose como uma coisa muito mística, que a pessoa realmente vai fechar os olhos e vai mudar de uma hora para outra de forma passiva. É o que vê na televisão, né? O cara vai lá, é que você tava brincando, né? Vai piscar, o cara vai cantar igual galinha ali. É uma coisa que hoje, para você realmente resolver um problema, dependendo até da profundidade dele, não vai ser um dia que vai resolver, às vezes demora meses. A hipnose de entretenimento, ela tem uma proposta completamente diferente da hipnose clínica, né? E as pessoas muitas vezes não percebem isso. E aí, muitas vezes, a gente tem todo um problema para conseguir alinhar essa expectativa com o paciente dentro do consultório. Porque muitas vezes a pessoa chega com essa expectativa que, não, Lucas, olha, eu estou aqui para poder fechar o olho e resolver minha depressão em uma sessão. Não, é um processo mais rápido, sim. A gente tem uma ferramenta que é potencializadora, aceleradora, mas é um processo. E as pessoas não estão querendo passar por processos mais, elas querem o resultado imediato. Exatamente. Tudo na vida. E, inclusive, as inteligências artificiais estão deixando as pessoas mal acostumadas, né? Está ficando bem mais fácil qualquer coisa, né? TCC, eu vou lá, peço para ele fazer, sai pronto, né? Exatamente. Eu vou falar que tem uma coisa que já está surgindo, que é, como eles dizem, né? Antigamente, tudo, o computador, o celular era uma coisa impossível. De repente, você piscou, cara, todo mundo já tinha. Então, é mais ou menos assim. Antigamente, internet, né, cara? Internet, tudo. Se você for parar e pensar, o computador, ele começou em 87, lá nos Estados Unidos. Aqui demorou um pouquinho mais, mas em 87. Sim. Foi começar a ser introduzido mesmo, ficou famoso em 95, 2000 e tal. Então foi aquele processo um pouco mais lento, demorou uma média aí de uns 15 anos para realmente a maioria das pessoas terem um computador, e era muito caro. Mais acessível também. Exatamente, chegar a essa parte de ser acessível. O que aconteceu com o celular? O celular começou com isso, também lento, só que ele já deu boom, 7 anos e já estava dando resultado. E aí começou a vir novas tecnologias que o time dela era muito rápido. Hoje, igual o pessoal fala aí, as startups que começavam, tipo assim, o pessoal começava aquele projeto de startup, aquele negócio tudo, e já daqui a... não, isso aqui é um projeto que daqui a pouco vai dar um resultado, daqui uns 2 anos, 3 anos. Hoje não. Cara, se não tiver dando resultado, para mim não faz sentido. Sim. E uma coisa que eu ia falar igual do futuro aí, que parece que está longe, mas é um futuro perto, que até o Elon Musk está testando, que é os assistentes pessoais, que são pessoas assim, né? Robôs que vão fazer papéis de pessoas para ajudar. Então, às vezes, você vai estar lá, do lado do seu lado vai ter um robô fazendo as tarefas de casa, aquelas coisas, que é o que os Jacksons em 50 e poucos já previa aqueles robôzinhos que estavam. E todo mundo quer aquilo, cara. Igual, por exemplo, vou brincar aqui com vocês, o carro voador. Se aparecer um carro voador, você acha que esse negócio todo mundo não vai comprar? Chamada vai de explodir. Vídeo, parecia uma coisa tão impossível. Tudo isso. Nesse desenho animado que você falou, principalmente. Então, essa jogada vai trazer as pessoas mais preguiçosas. Mas não é que só as pessoas são preguiçosas, aí entra aquilo que eu tinha falado. O cérebro quer economizar energia. Então, quanto mais vantagens tiver a seu favor para economizar energia, seu cérebro vai te induzir a falar, calma, vamos ficar aqui quietinho. O que você acha? Eu vou vou brincar aqui também dessa parte, que eu acho que o marketing faz muitas das vezes a pessoa sair da cadeira para fazer alguma coisa. Porque o que acontece? Eu acho, isso é um achômetro, você vai me confirmar. Eu acho que o emocional também faz você mover.
Porque o racional, o que o racional vai pensar? Tem que economizar energia. Ele vai falar assim, tem que fazer exercício, mas exercício eu vou fazer. Pode me dar... não, mas futuramente vai ser bom. Então o imediatismo entra, não é imediato. Então não faz sentido para mim fazer. Então é melhor ficar aqui, que eu estou economizando mais energia do que sair daqui de casa para ir numa academia. Eu acho isso sensacional. Eu tava pensando nisso vindo para cá. Né? Como que tem muita gente que fala assim, mas eu sou muito analítico, eu sou muito racional. Ninguém é racional em essência. A racionalidade, ela vem como um plus que o ser humano tem de forma mais desenvolvida, né? Mais complexo, pelo menos, que a gente fala na biologia, que todos os seres vivos são desenvolvidos o suficiente para o ambiente deles. Se você fosse colocar em porcentagem, racional, emocional, ficaria em que proporção isso aí? Na verdade, eu colocaria, né, talvez, dependendo da situação, que eles agem completamente complementares um ao outro. Só que o que faz você tomar a decisão é o emocional. Então, o racional aqui, ele entra, e aí durante muito tempo a gente colocou razão e emoção como coisas opostas. E nem sempre são. Porque, na verdade, vamos pensar, o cara que ele é muito racional. Fala, não, eu me preocupo é só com o meu trabalho, eu sou engenheiro, trabalho com números. Tá, mas o que te faz trabalhar? Por que você trabalha? O que te faz levantar da cama todos os dias e ir até o trabalho e dar o seu melhor? Não, Lucas, eu não penso em propósito nenhum, eu quero ganhar dinheiro. Mas por que você quer ganhar dinheiro? E aí você vai aprofundando nessa ideia, às vezes existe, não, eu quero poder garantir conforto para minha família, que aí já tem uma questão de afetividade com os filhos, com a esposa. Eu quero poder ter aquele carro dos meus sonhos, que aí vem, né, até aqueles gatilhos que o pessoal usa muito no sexy canvas, né? Luxúria, não sei mais o que. É os 7 pecados capitais. 7 pecados capitais. Então, a racionalidade, ela cria, na verdade, um planejamento analítico de conjunto de etapas para se alcançar algo. Mas o porquê que eu vou fazer aquele algo é 100% emoção. Então, mesmo a pessoa mais racional, ela só faz alguma coisa, ela só se levanta da cama por conta do emocional. E aí o que você falou, as pessoas... O marketing ele pode fazer a pessoa se mover justamente por isso. Porque se você atiça o emocional da pessoa para tomada de decisão, aquela decisão vai ser tomada, senão ela não vai ser. Porque acaba que o emocional ele tem muito a ver com a criatividade. Eu vou falar aqui, mas para mim é o quê? O racional é meio que um validador, entendeu? Ele não é realmente um pensador. Ele valida, ele fala, eu acho que pode dar certo. É a parte que ele vai falar, analítica. Mas se ele vou colocar, vou dar um exemplo, o ChatGPT. Eu vou brincar aqui que o ChatGPT é como se fosse nossa parte racional. Se você não inserir nada nele, ele não faz nada. Ele vai ficar aí. Quando você começa a inserir, ele vai te trazendo ideias. E muitas das vezes você vai acabar fazendo mais perguntas. Entendeu? Então o racional ele ajuda muito nesse processo. Então, igual eu falei, o racional ele pode às vezes atrapalhar um pouco no processo da venda de um produto. Mas se você tiver necessidade, às vezes ele pode te ajudar. Igual, por exemplo, você está com um problema de saúde. Fala, cara, esse cara não vai no médico, já tem um tempão. Esse negócio está dando problema. Aqui, ó, não estou conseguindo já economizar de energia. Aparece um convênio médico para você. Às vezes o racional... Você vai falar, será? Eu acho que eu preciso de um convênio médico racional. É lógico. Você vai morrer. Você precisa desse negócio. E às vezes ele vai te validar com dados analíticos, falando, cara, você tem que comprar esse negócio, entendeu? Só que não por esse preço. Aí ele começa a te avacalhar, entendeu? Sim. Aí o emocional entra. Fala, não, mas se não for por esse preço, não acho outra. Aí você vai começando a entrar nos processos. Aí que entra também a capacidade do vendedor, né? De entender o neuromarketing e saber usar bem a favor dele. Quebrar a objeção, né? Se a gente for pensar em como que o nosso cérebro funciona, eu falo muito sobre isso quando eu vou falar sobre aulas de dependência química, vícios como um todo. São as mesmas áreas do cérebro envolvidas. Que é uma circuitaria que a gente chama de circuito de prazer e recompensa e motivação do cérebro. Falando de forma um pouco mais técnica, são as vias mesolímbicas, que começam numa área do mesencéfalo, que é onde se produz dopamina, na área tegmental ventral, que é esse neurotransmissor que o pessoal tanto fala por aí, que tem a ver com prazer, com recompensa, e áreas do nosso sistema límbico, e em especial um núcleo chamado núcleo accumbens, que é onde a gente dispara essa sensação de prazer. E a gente só fica motivado com aquilo que gera algum prazer. A motivação está diretamente ligada à noção daquilo ser prazeroso.
Ele fala, Lucas, beleza, então a gente está falando 100% sobre algo emocional. Tem a ver com dopamina, núcleos de prazer e recompensa, mas aí tem o córtex pré-frontal, que é essa parte analítica, racional do cérebro. Onde ela entra? E aí é muito legal as questões que você colocou aqui, porque ela entra em 2 sentidos. Para ajudar, por quê? Para traçar um plano de ação para alcançar aquele prazer. Eu quero ter um carro dos meus sonhos, mas eu preciso pensar racionalmente em como eu faço para conseguir aquilo. Eu tenho que me qualificar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ter um conjunto de etapas. Aí às vezes você vai me vender um curso de empreendedorismo, isso aqui faz parte do meu planejamento para alcançar aquele carro dos meus sonhos. Então a atividade analítica vem ajudando, mas ela pode vir inibindo também, porque o córtex pré-frontal também tem a ver com inibição de impulsos. Deixa eu ver se eu entendi. Dentro desse exemplo, o curso que ele está vendendo de empreendedorismo, a sua parte racional vai se comunicar com essa parte emocional e vai comprar o curso. Exatamente. Agora, se eu for te vender, por exemplo, essa lata, você falar, não, isso não tem nada a ver com o meu objetivo. Pode ser que aquilo ali não me conecte na hora. Aí a sua parte racional vai falar, não é o que eu preciso nesse momento. Isso, exatamente. Aí entra a parte de, como o nosso córtex pré-frontal também tem a parte de inibição de impulsos, às vezes você vai me vender isso aí e fala, olha, eu até estou com vontade de tomar, mas eu quero priorizar o meu investimento em outras coisas. Mas o que está mexendo mais com o meu emocional nesse momento é o meu objetivo de comprar o carro. Sim, perfeito. Um excelente exemplo aqui. A gente consegue ver que o emocional é o que vai gerar a tomada de decisão, porque tem a ver com meus objetivos, o prazer que eu quero alcançar na minha vida. Mas o meu racional para e pensa, olha, o curso de empreendedorismo dele tem a ver com o que eu quero alcançar. Essa bebida aí já não tem nada a ver com o que eu estou precisando para agora. A não ser que você consiga, com a sua comunicação, com seus gatilhos mentais, me convencer de que eu preciso disso aí por algum motivo. Né? Então, o marketing é sensacional. Outro motivo. Não vamos usar essa palavra. Eu te convenço que você precisa disso por um outro motivo. Dá um exemplo aí, igual ele falou. Vai ter um curso, que eu tô vendendo um curso de empreendedorismo. Você já sabe, cara, vou dar um exemplo disso, é um energético. O cérebro já fala assim, nossa... na verdade o emocional vai falar, é chato pra caramba ficar 2 horas assistindo esse curso. O meu energético vai me fazer pelo menos dar uma acordada. Aí você entendeu? Aí já entrou o seu produto junto com a necessidade que ele pode... É igual, por exemplo, ele nem estava pensando que ele precisava de uma bebida para realmente dar um plus. Aí quando você pegou e falou assim, não, essa bebida energética vai te dar mais energia. Não, para estudar realmente eu preciso de mais energia. Aí, perfeito. Entendeu? Em relação aos mecanismos do cérebro masculino e feminino, há diferenças? Eu sei que existem produtos que é mais voltado para o público feminino e existem produtos que talvez seja mais voltado para o público masculino. Aí sim é fácil até identificar. Mas em produtos, por exemplo, celular, que é para qualquer pessoa, existe algum mecanismo de alcançar mais as mulheres ou mais os homens? Tem diferença? Em termos de funcionamento neural, o que acontece? Né? A gente, sem qualquer polêmica, a gente tem dimorfismo sexual. O que é isso? Então, é uma espécie que tem machos e fêmeas. Então, isso faz com que nós tenhamos uma biologia diferente. Não tem nada a ver com questão de direitos ou deveres. Tem a ver com nós termos uma biologia diferente entre homens e mulheres. Isso também se aplica ao nosso funcionamento neural. Então, vou dar um exemplo que não tem nada a ver com marketing, mas só para a gente entender como que o cérebro do homem é diferente do cérebro da mulher. Em geral, a mulher ela tem uma capacidade muito maior que o homem com busca visual. Eu não sei se vocês também têm o mesmo problema que eu. Às vezes, Isso, né? Por exemplo, às vezes a minha namorada mesmo, ela me pede, Lucas, pega tal coisa lá pra mim, cara, eu tenho uma dificuldade imensa de achar no ambiente onde tá aquilo. E às vezes ela vai, mãe mesmo, né? A mãe fala, ó, pega tal coisa, tá dentro da gaveta. Você vai lá, procura e não acha. Aí a mãe vai lá e em um segundinho ela acha aquele negócio. Porque a mulher tem mais facilidade com tarefa de busca visual. Em contrapartida, ela tem mais dificuldade com a noção de direita e esquerda. Então, o homem, em geral, é muito simples pra gente, direita e esquerda. Muitas mulheres se perdem. Vai falar direita e acaba se confundindo ali. Então, existe uma diferença no funcionamento neural. Mas, para a parte de marketing, mais especificamente, pelo menos até onde eu tenho de conhecimento sobre neurociência, é uma questão mais cultural. Culturalmente, nós temos produtos que sempre foram destinados às mulheres e produtos que sempre foram destinados aos homens, prazeres
que culturalmente os homens buscam mais do que as mulheres. Então, por conta desses padrões culturais, principalmente, a gente tem sempre um marketing direcionado de forma diferente para produtos masculinos e femininos. E o Éder pode falar mais sobre isso, né? Como que é feita essa diferenciação de conteúdo. Na época eu estudei, não sei se eu estou correto aí, dizem que o cérebro da mulher tem mais conexões do que o do homem. Mais conexões entre as duas partes. E eu já percebi uma coisa também. A mulher, por ela ter mais conexões, ela consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, diferente do homem, que consegue fazer uma só. Então isso daí tem duas coisas, pro lado ruim e pro lado bom. A maioria vamos dizer assim, que é viciado em bebida, em droga, geralmente é homem. Porque ele pega, foca naquilo e afunda mesmo, até se for coisa ruim. Enquanto é coisa boa, igual, por exemplo, serviço, trabalho, alguma coisa, dependendo, ele vai pegar aquilo e vai ir aquilo ali, e tudo que o mundo pode cair, que ele tá focado. A mulher geralmente briga muito com o homem, o quê? O cara tá lá jogando videogame, o quê? Porque o cara tá focado. Hiperfoco, e o mundo tá caindo, tá tudo, e às vezes a mulher tá lá, dando exemplo, né? Tá conversando no telefone, tá fazendo comida, tá olhando a criança, tá pensando no... Gente, eu não consigo conversar com alguém e pensar em outra coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que focar aqui, entendeu? Então, eu acho que tem muito disso, né? O modo de visão, aí é o detalhe. Homem, se você colocar vários produtos para ele, várias informações, ele não compra. Então, se eu pegar, por exemplo, colocar aqui a Coca-Cola, com não sei o quê, cara, um tanto de copo, você vai ficar perdido. O homem vai ficar perdido, ele não sabe para onde que ele olha, onde que eu vou focar. Aí você não vende. Aí se você só coloca a Coca-Cola, por isso que geralmente o cara, nas propagandas, vamos dizer, masculinas, que principalmente são de cerveja, é o quê? Coloca a mulher entrando, todo mundo olhando para ela e depois mostra ela carregando uma cerveja. Ou seja, mostrou o foco onde você tem que olhar. Você tem que olhar para aquela mulher e o que ela está carregando. Da mulher não, você pode colocar um tanto de gente, tanta informação que ela está capturando tudo aquilo que está acontecendo e está vendo qual que serve ou não para ela. Uma coisa que eu acho incrível, cara. Antigamente, principalmente, a pessoa falava assim, eu vou comprar essa taça aqui porque lá na novela tinha isso, ou a cortina também, você lembra daquela cortina? Eu falei, gente, eu não consigo ver nada, eu estou tentando entender a história, o pessoal já viu a cortina que estava usando, o vestido que ela estava usando era o mesmo. Minha esposa, por exemplo, ela fala assim, não, olha pra você ver, amor, quando a gente está assistindo série, não, o último episódio para esse aqui, ele cortou o cabelo. Eu falei, cortou o cabelo? Como assim, entendeu? É porque a gente está focado às vezes numa coisa em si. Então, muita informação a gente não vai capturar. Então, na venda de um produto, na questão de associação, além de psicologia das cores, que entra muito, e gatilhos mentais que são diferentes, tem essa parte de qual informação que eu vou entregar, ser muito ou pouca. Basicamente, essa seria a diferença, então, né? Uma quantidade de informações. Uma delas é a quantidade de informação. A mulher sempre quer ver mais coisas, entendeu? O homem é mais restrito. Ele pode ver muito, mas muito do mesmo assunto. Ele não vai ver de vários assuntos. Igual, por exemplo, eu dar exemplo da minha esposa de novo, que no mesmo tempo eu tô ali vendo 50 vídeos, por exemplo, de carro, ela já viu de mulher fazendo negócio, academia, de alimento, de cachorro, de bebê, de casa. Eu falei, gente, eu não consigo... Calma aí, isso aí que eu vou colocando assim, em questão de 5 minutos, entendeu? E ela entendeu tudo e consegue até se voltar, ela consegue falar o que estava passando nos vídeos. E eu mal consigo lembrar direito o que tinha do lado no carro, entendeu? Em volta dele. Eu estava focando naquilo ali, naquele foco. Que é o objetivo principal. Outra coisa, isso daí, eu acho que aí entra na questão cultural. As mulheres, antigamente... elas ficavam dentro de casa. Era as domésticas, vamos dizer assim, né? Então, o que a doméstica fazia? Ela arrumava a sua casa, cuidava dos filhos. O que fazia? Fazia as compras de casa e ficava assistindo televisão muitas das vezes, ou escutando rádio. Ela que era a tomada de decisão de fazer as compras muitas das vezes de roupa, de tudo. E o homem era o quê? Trabalhar. Vai lá, foca, trabalha e traz dinheiro para casa. Máximo passava no supermercado fazer uma compra e olha lá. Então, isso veio o quê? Hoje, mulher
teoricamente por causa disso, porque isso o nosso cérebro vai desenvolvendo, né? Uma evolução humana. As mulheres têm mais tendência a consumir do que homens. Mas porque uma questão cultural. Hoje está mudando um pouco isso, os dois já estão equilibrando muito. Mas antes, a televisão, qual que era a vantagem de fazer? Propagandas para mulheres. Porque a mulher que ia estar dentro de casa assistindo o homem não ia estar. Aí o homem era depois, no final da noite, quando já tivesse chegado de serviço, aí vinha propagandas para ele. Entendeu essa lógica? Então hoje é uma questão cultural das mulheres focarem mais nas compras, assim, às vezes comprarem até demais, mas por causa disso, uma questão cultural. Eu tenho que ter, e aquele negócio que eu acho que muitos homens às vezes não percebem. Igual eu vou brincar aqui um pouco também para dar uma quebra de gelo. Homem vai na balada, colocando antigamente assim, homem ia na balada porque eu quero arranjar uma mulher, eu quero beijar hoje alguém. Era Mulher não. o foco. É o foco. A mulher não. Eu quero aproveitar. Sim. Só que se ela visse que a amiga dela, um cara chegou, ela falou, eu quero chegar que também chega em mim. Então entra numa questão psicológica. Disputa. A mulher tem muito disso. Eu tava num treinamento, teve uma mulher que falou comigo isso lá, ela tava falando. Ela falando no treinamento. Eu, por exemplo, que eu acho que todas as mulheres, quando eu tô dirigindo, eu não dou preferência para outra mulher. Se eu ver que eu não dou mesmo, se ver que outra mulher não dá. E homem, se for mulher, ele dá. Se for outro homem, ele fala, não, o cara deu seta, o cara parece gente boa, aí vai. Mas mulher não dá preferência, mas é aquele negócio de disputa. Eu quero chegar primeiro, ela quer se impor. Entendeu? Porque ela veio naquele negócio do feminismo, né? Que é o quê? Ela tinha que se impor para ela poder trabalhar, para ela poder estudar, que antigamente não podia. Sim. Então, esse negócio também veio uma questão cultural. Eu tenho que me impor para me ter meus direitos. Então, tudo vem uma cultura pesada que acaba trazendo essas consequências também. Então é feito um estudo, né? Muita coisa. Para poder trabalhar o marketing voltado para as mulheres. Tem que entender a cultura, o funcionamento neural, mental. A venda em si, né? Tudo, eu acho que relacionado à venda, se você pegar e falar assim, cara, eu quero ser o melhor vendedor do mundo, você tem que entender muito sobre o ser humano. Sim. Porque se você não entender sobre o ser humano, entender só sobre o seu produto, você vai ser o pior vendedor do mundo. Entendeu? Porque você não vende pelo produto. Você vende pelo que você vai falar para a pessoa. Que é o que a gente estava comunicando sobre isso. E aí que entra, na verdade, o terapeuta, o psicólogo, aquela pessoa que estuda sobre o comportamento e a mente humana, né? Ele tem tudo que ele precisa, tem tudo na mão para poder ser um excelente vendedor. Muitas vezes não é, porque não é o que atrai aquela pessoa, né? Objetivo. Mas eu lembro de uma vez que eu estava fazendo até um curso, acho que era de Google Ads, alguma coisa assim. E aí eu fui fazer junto com o professor lá uma prática, né? Ele virou e falou, cara, você era sobre construção de persona no primeiro momento, né? Você entender realmente quem é o seu cliente. Você tem tudo na sua mão para poder fazer uma excelente venda, porque você entende as dores, você entende o cérebro, você entende a psicologia que está por trás daquilo. Então, querendo ou não, parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra, às vezes, o psicólogo está fazendo um trabalho ali, né, super... como se fosse algo mais voluntário, a pessoa está fazendo aquilo pelo bem da humanidade, mas na verdade psicologia e marketing estão diretamente ligados. Tanto porque o marketing também, como a gente falou, não é necessariamente uma forma de enganar, às vezes é uma forma de ajudar a pessoa a ter o que ela precisa, mas porque a pessoa que estuda a psicologia humana, ela tem tudo o que ela precisa para poder vender de forma assertiva. Então está diretamente ligado. A persuasão é um exemplo que é pegar bem, porque tudo que a gente está falando aqui em si tem muito a ver com persuasão. Então, igual a persuasão, eu posso, hoje eu vou colocar o estelionatário, ele é uma pessoa que persuade as outras pessoas, mas ele usa aquilo para o mal, ele é um estelionatário, ele vai fazer aquilo para enganar. Tem até filme de estelionatário que chegava e se impunha como um certo tipo de pessoa para ter algum resultado. Mas igual, por exemplo, dá um exemplo em si. Você fala vou dar um exemplo mais simples, igual criança. Vai tomar banho, você não pode ficar com sujeira, você não pode assim, come direito. Aí a criança, eu não quero, não vou. Aí você, não, vai meu filho, isso é bom. Então aquilo você está tentando persuadir seu filho a fazer uma coisa que vai ser bom para ele. Sim.
Então, um tipo de persuasão, igual o professor, quando ele vai ensinar, igual no seu caso, né, você vai ensinar, você tem que persuadir que aquilo que você está ensinando vai ser importante para eles. Porque se você não souber persuadir aquelas pessoas, ela não vai falar assim, para que eu vou aprender isso? O que eu vou usar isso? É o que todo mundo aprendeu lá nas aulas de matemática, várias coisas que hoje em dia a gente não utiliza. Mas o professor teve a capacidade. Vocês têm que usar isso, vocês vão precisar disso. Você fala assim, caramba, hoje em dia eu não preciso de nada disso. Mas teve a capacidade de me induzir a ver a necessidade daquilo em um futuro. Então, isso tem muito a ver. Tudo aí, persuasão. Tem todos, vamos colocar quase tudo na vida, tem dois lados, o bom e o ruim. Que é o quê? O excesso e a parte, se você está fazendo isso para o seu bem ou para o seu mal. Tem uma questão ética em cima do marketing que vocês têm que seguir? Tem um limite? Tem uma regra? Como que funciona? Vamos colocar assim, não tem um limite do marketing, mas tem limite de profissões. Igual a do Lucas. Eu não posso ficar comparativo antes e depois. Sim, isso. Igual, por exemplo, se eu pegar aqui, um paciente antes, aí filma o cara fala, eu tava com isso, não sei o que, aí depois, como que ficou? Agora estou ótimo, resolvi um problema. Não pode. Isso é proibido eu não esqueci o nome, pelo conselho dele. No conselho de nutrição também é. Tem, então. É proibido fotos de antes e depois. Isso, é porque, igual, por exemplo, advogado. Advogado não pode falar que ele é o melhor advogado do Brasil. Isso é proibido, a OAB é perigoso suspender a carteira dele, entendeu? Porque aí é questão que eu tenho que saber isso para mim trabalhar em cada tipo vamos dizer, de negócio, de profissional, tem que ter a ver com o negócio dele. Mas tem outras coisas assim, colocando assim, a Igreja Universal. A Igreja Universal faz isso toda hora, de antes e depois. Não, minha vida estava ruim, estava não sei o que, depois eu melhorei, não sei o que, eu conheci a Universal. Hoje em dia até virou meio que já normal esse memezinho. Mas isso, eles podem. Porque não tem nenhum órgão que regulariza e proíbe eles de fazer. Então, o marketing em si, eu posso trabalhar com tudo. Tanto que marketing, vamos colocar assim, uma coisa ruim, tem até em site pornográfico, tem. Marketing, os caras vendem coisas ali. Então, o quê? O marketing pode ou não pode? Eu não posso pegar qualquer coisa assim, um pouco demais eu colocar no Instagram, eles vão bloquear a conta do meu cliente. Se eu colocar dinheiro aparecendo, eles bloqueiam. Entendeu? Então depende da plataforma, de como que vai ser aí. Acaba que nós, do marketing, temos que adaptar a cada ambiente. Não temos uma regra para nós. No marketing não tem regra. Tem regra. A regra se dá na legislação. Na legislação, do que pode, não pode. É igual falar, né? Não, tem a oportunidade que um custo para você roubar. Você vai ser preso, cara. É lógico que vamos colocar assim, eu sendo o cara do marketing, Imagina como fica tirado. Eu sou o cara do marketing, eu, por ética minha, pessoa profissional, eu não faria um anúncio desse nem minha equipe, entendeu? Mas nada me proibiria fazer isso. Só que igual, por exemplo, se o cara for preso por causa daquilo, vai vir atrás de mim também. É o que está acontecendo, aconteceu 2 meses atrás, que os caras falsificaram o site da Receita Federal e o Google Ads pegou e subiu a campanha dos caras. O que o Google Ads tem a ver? Nada. Não tem nada a ver com eles. Os caras pagaram e eles fizeram anúncio. Só que tá falando que eles não poderiam ter deixado o cara fazer uma cópia num site do governo, deixar ele subir uma campanha. O que o Google Ads tem a ver com isso? O trem é todo automático, não é uma pessoa que vai vendo cada anúncio que pode liberar, só que respingou neles. É a mesma coisa. Se eu tivesse feito um anúncio ainda, ia respingar mais em mim. Aí tudo é uma questão de ética profissional, mas não de limitação. Isso dentro do ramo que eu trabalho é bem complicado. Por exemplo, dentro da psicologia mesmo, o Conselho Federal ele não permite você fazer divulgações com base em preço de consulta. Então você não pode, por exemplo, fazer um anúncio, promoção, consulta R$50, não pode. Né? Isso não é permitido pelo Conselho Federal de Psicologia. Só que a psicoterapia é uma atividade livre no Brasil. Então você não precisa ser psicólogo para ser psicoterapeuta. Você pode não ter nenhuma formação, não ser filiado ao conselho e realizar psicoterapia. Eu mesmo, a minha formação acadêmica não é em psicologia. Eu trabalho com um tipo de terapia que a gente pode chamar de psicoterapia.
Isso tem algo muito bom, que é te dar liberdade para poder conhecer várias formas de entender o paciente. Eu não acho mesmo que isso deveria ser algo 100% regulamentado. Mas tem um lado muito negativo, que a pessoa ela pode divulgar o que ela quiser. Então, o terapeuta que não está afiliado ao Conselho Federal, esse sim, muitas vezes vai utilizar um marketing muito apelativo e que a gente pode questionar a ética daquele anúncio. Né? Então, às vezes, prometendo curas milagrosas. A gente já viu, né, teve um período aí que isso chegou ao extremo. Cura de depressão em 3 minutos, coisas assim que são absurdas. E acaba que isso não é só ruim para aquele profissional que está divulgando aquela mentira. Pega o todo. Você acha que todos os psicoterapeutas são assim. Sim. E detalhe, igual eu estou falando de questão de limites, mas isso nacional, porque igual o trabalho internacional, igual advogado não tem esse problema fazer no exterior, falar que ele é o melhor. Essa é uma legislação nossa. Legislação nossa. Então, cada local tem uma legislação, porque vem questões culturais também. Sim. Eu falo que a nossa legislação, é igual a nossa, americana, a maioria, se baseia um pouco até na Bíblia, né? Então, tem muito disso. Então, tem muitas coisas que são certas ou não, tal. Mas tem culturas que não seguem. Entendeu? Igual, por exemplo, as mulheres andam todas tampadas. Tem algumas questões ideológicas deles lá, que se fosse aqui é um absurdo. Igual pena de morte. Para nós aqui é um absurdo. Nossa, vai matar o cara, para muitos, né? Isso vai matar o cara, mas tem outro lugar que é normal. Agora imagina o quê? Se eu chego aqui e falo, né? Falo, não, esse cara tem que ter pena de morte. A confusão que eu não arranjo pro meu lado. Só que lá, se você falar, esse cara tem que ter pena de morte, fala, não, o cara deve ter feito uma coisa muito ruim para o cara pra ele falar isso. Para eles. É normal. Então depende muito do ambiente, de que como que é a disputa. Então tem tudo, é bem amplo, bem amplo. Mas limitação, teoricamente, não tem. Certo. Vocês dois são palestrantes também. Numa palestra, como que funciona os gatilhos para, por exemplo, uma palestra sobre, sei lá, filosofia, algo chato, assim, pelo menos para a maioria das pessoas, mas o palestrante consegue manter a galera ali presa, interessada. Tem mecanismos, tem algumas ferramentas que tornam isso possível? Ou facilita isso? É um desafio, na verdade, né? Por exemplo, eu junto com o meu sócio, o Robert, a gente ensina, onde a gente está focado hoje é formar novos profissionais que trabalham com práticas baseadas em evidência científica utilizando a hipnose. E isso, às vezes, não é algo muito emocional, né? Fala, vou trabalhar com prática baseada em evidência científica, o que isso quer dizer? A gente tem que transformar isso em algo emocional. E esse é um grande desafio. Quem conseguiu fazer isso foi o Wesley, de lá no Nogara. Vocês devem conhecer que tem lá aquele reservatório de dopamina, ele falou muito sobre isso ultimamente. Ele fez um curso falando sobre neurociências, mas ele conseguiu cativar o emocional das pessoas, falando sobre dopamina, que tem justamente a ver com emoção, com motivação. Então, a gente precisa conseguir transformar o conteúdo técnico num conteúdo emocional. Então, agora a gente deu uma palestra recentemente mesmo, que foi todo um trabalho para conseguir trazer artigo científico, conteúdo técnico e fazer com que as pessoas se encantassem com aquilo e, ao final, quisessem comprar o nosso curso. Ficar ali uma hora ouvindo, sem cochilar, E sem falar que tem alguns detalhes, né? Que também, todo mundo que dá palestras, ele sabe que tem... Dá exemplos práticos. Vou dar um exemplo aqui, ó. Igual, por exemplo, quem dá palestra, ele sabe que uma palestra de 1 hora, você só falando, é ruim. O pessoal vai ficar cansado, vai ficar com sono, vai dar tempo da pessoa pensar, nossa, tô com vontade de ir no banheiro, então eu tenho que fazer alguma coisa. Então, você não pode deixar isso acontecer. Se igual, por exemplo, vou dar um exemplo. Em 1 hora... 15 minutos eu falo, dou uma quebrada, falo de novo. O que é as quebradas? Às vezes você insere uma piada. Você faz... E aí, o que vocês acham? Chama o público. O que vocês acham? Então, isso daí são gatilhos para você fazer que aquela palestra as pessoas tenham atenção. Porque igual, por exemplo, não sei se vocês passaram por isso. Eu, na época da escola, tinha aquele negócio. O professor batia palma, cara.
todo mundo acordado. Aí os pessoal que tipo assim, de manhã cedo você mal cansadão, de repente o professor batia a palma. Aí com o tempo, você ficava até meio cismado de dar uma cochiladinha, porque aí ele se assustava, você ficava com aquela cara, ou o professor pegava e jogava um pedacinho do giz, né, naqueles negócios, então tinha muitas essas coisas. Então, isso é um tipo de gatilho mental para pegar e fazer a pessoa se conectar, entendeu? Até expressão, se eu tô bem esticado, colocando a mão para cima, que é mostra. E aí, é tipo, chamando você. Se eu pegar e ficar só com a mão para baixo assim, como que vocês acham que isso não conecta? Então tem jeito que você gesticula que você gera conexão. Isso é treinável. Isso, treinável completamente. Entra muito naquilo. Você tem que, muitas das vezes, igual tem vezes que eu faço palestras menores, até no máximo 20 pessoas. Para quê? Para mim ver se eu tô indo do mesmo jeito. Eu vou vendo a característica, vendo como que o pessoal tá indo. Se eu vejo que a pessoa tá meio assim, eu falo, opa, tô falando alguma coisa chata, deixa eu dar uma puxada. Então você tem que ter um olhar clínico ali da galera, como que tá acontecendo, pra você saber se é o momento de você inserir ou não. Às vezes o pessoal tá ali muito focado, nossa, tá falando uma coisa muito interessante, você joga uma piada no meio, você acaba. O emocional tá lá em cima, você dá uma cortada. Para você chegar naquele pico de novo, cara, talvez você nem consiga chegar. Então você também tem que tomar cuidado. Eu falei 15 minutos, mas depende do conteúdo, do que você está inserindo. Se aquele conteúdo é de interesse de todo mundo, caramba, é difícil. Até pegando essa palestra recente que a gente deu, foi uma palestra sobre hipnoterapia baseada em evidências. Então, assim, é algo que já é voltado para o público mais profissional, que busca algo um pouco mais racional, mas a gente tinha que trazer o emocional do público ali também. E era uma palestra que começou às 8 horas da noite, o pessoal saindo do trabalho, com sono, cansado. Falou, bom, a gente tem que fazer um jeito disso aqui ficar, né, trazer realmente a atenção das pessoas. Além desses recursos, né, de fazer pergunta, falar, olha só, vocês concordam com isso e tal, fazer uma piada, o Robert é muito bom fazer piada ao longo da palestra também. A gente falou, olha, a gente vai ter que colocar uma demonstração aqui no meio, porque quando você faz essa demonstração, você dá essa quebra. Parou de ser só conteúdo, não, agora eu vou demonstrar para vocês. O Robert levou um aparelhinho para poder medir pressão, e ele iria fazer um processo de hipnose para controle de dor. Então ele mostrou na prática, ele pegando uma pessoa ali na frente, estimulando com aquele aparelho para ver quando que ela ia sentir dor, fazia a hipnose, depois estimulava de novo, e aí o limiar de dor dela era muito maior. Então era uma pressão muito maior que era necessário fazer para sentir dor. Então a gente traz ali naquele momento uma quebra, né, no processo, e existe ali as pessoas ficam encantadas com aquilo. Caramba, uma ferramenta ali que em poucos minutos você conseguiu fazer a dor da pessoa sumir, a dor da pessoa diminuir. Então, é um pouco disso, é você conseguir colocar nessa palestra, né, algo que quebre apenas o conteúdo técnico, porque às vezes o que você tem para passar é técnico, mas você precisa trazer o emocional das pessoas. Tem que saber controlar. Eu falo que, não sei se você faz isso, eu, por exemplo, quando eu vou montar o que eu vou passar na palestra, cara, eu vou notando, não, esse tema aqui, quanto tempo que eu vou demorar para falar ele? Eu vou mensurando, que aí, tá vendo? Até o cérebro racional ajuda muito nessa emoção. Quanto tempo que eu vou demorar? Isso aqui eu vou demorar mais, eu vou demorar menos. O que eu insiro aqui no meio se precisar? O que eu vou fazer aqui nesse meio desse tempo aqui? Porque, igual, por exemplo, tem conteúdo que é 40 minutos, cara. Tipo assim, direto, falando, ó, só falando. Só que eu falo assim, beleza, 40 minutos. Se começar a ficar chato, como que eu faço uma quebra para continuar o mesmo assunto? Porque você tem que terminar o assunto, você tem começo, meio e fim. Você não pode falar, acabou e pular. Né? Tem que concluir aquele raciocínio. Então, o que você faz? Você vai pegando esses gatilhos e vai inserindo no meio. Mas não que é obrigatório também. É o quê? O que eu vou comentar disso? Igual eu falo, uma coisa que é um pouco chata de se falar, que eu aprendi, é o algoritmo. Que a gente até conversou a última vez. Algoritmo é código, cara. Como que eu chego numa palestra e falo assim, os códigos lá, quando eles montam lá o código, tem todo um desenho dentro da inteligência artificial, porque se você fizer isso, vai tomar esse outro tipo de ação. Cara, vai começando, cara.
nossa, tá complexo esse negócio, é difícil, né? Eu não consigo. A pessoa começa, o próprio cérebro começa a falar, é muito difícil, tô gastando muita energia. Aí entra na questão, tô gastando muita energia para entender, eu vou pegar e dar um stop, entendeu? E o emocional não quer nem saber porque é chato. Se você fala uma coisa interessante, fala assim, aí a pessoa, o emocional fala, cara, isso daí é legal, o que esse cara tá falando? É interessante, aí começa o emocional subir e você ter mais atenção do público. Então você tem que saber os momentos realmente que tem as quebras. Tem técnicas vocais específicas? Tem. Essa daí pra mim é a mais difícil, porque é um... Igual, por exemplo, eu conheço um palestrante, o cara é sensacional. Eu procurei ele e falei, cara, eu preciso melhorar para mim fazer as palestras, tudo. Qual a dica que você tem? Você tem algum pessoal que dá treinamento ou algo assim? Ele falou, Wesley, pelo que eu te conheço aí, cara, não tem necessidade de treinamento. Sabe o que você vai fazer? Faz um curso de teatro. Eu falei, muito bom. Eu faço falei, também. Você faz? É. Eu falei assim, sério, curso de teatro? Aí ele falou assim, o teatro vai te ensinar a se entrar num personagem, aí dependendo do personagem tem alteração de voz, tem às vezes você vai colocar a voz mais atenuada ou não, você vai falar mais calminho, vai falar mais... Então isso tudo, o timbre da voz tem muito a ver, eu não sei se você pega muito dessa parte, que é a frequência. Então, a frequência que você está falando mais suave, ou está falando mais agitado, não sei o quê, você estimula o cérebro da pessoa, o ouvido dela entende que o ouvido capta a frequência, e aquilo ele vai entender, ele está falando uma coisa animada, ou ele está falando uma coisa mais chata. Sim. Porque muitas das vezes os assuntos que são chatos, realmente é chato até para você. Aí o negócio é o quê? Você se posicionar de um jeito que... Fala, cara, olha esse código, que coisa linda esse daqui. Aí a pessoa, uai, será que é lindo? O que esse cara tá vendo que é lindo nesse negócio? E às vezes não é nada lindo, é chato do mesmo jeito. Só que a frequência que você falou e ainda colocou o adjetivo, fala que o adjetivo é a melhor coisa que você coloca, né? Adicionar o adjetivo, que é a qualidade de alguma coisa, cara, vende. Vende e dá pra você inserir em tudo, chama atenção, a pessoa vai procurar aquilo. Então, acho que entra muito. Então, a voz, ela faz isso. Você fala uma voz mais grave, muitas das vezes a voz mais grave traz confiança. Fala, nossa, esse cara é cabuloso, né? Sério, não sei o quê. Fala uma voz mais animadinha, não sei o quê. Esse cara é pegadinha, filho. Isso aí só faz pegadinha. A gente associa o quê? Vou pegar aqui personagem de história em quadrinho, o Batman. Eu sou o Batman. Falando que é a voz grave e tal, não sei o quê. Que é o quê? Ele quer trazer autoridade. É como fala, esqueci agora, mas era o do negro, né? É o Cavaleiro Negro. Das trevas. Então o cara pega aquela ideia de que o cara não é mau, mas é um cara sério, um cara frio. Chegou pra resolver. Então, por exemplo, você vai fazer uma palestra, por exemplo, que você precisa passar autoridade, você tem que dar uma engrossada na voz. Você vai contar uma piada, uma coisa mais animada, opa, legal, eu não posso falar. Você tem que fazer isso desse jeito. A pessoa, como assim, cara? Que piada estranha, o que esse cara tá arrumando? Ele não vai entender, vai ficar meio perdido, porque você está usando frequências diferentes para situações erradas. Então tem muita vez, às vezes tem que falar mais baixo, mais devagar, mais... Igual, por exemplo, o devagar é muito para a pessoa pegar e ter mais conexão. Tanto que você fala no ouvido da mulher, esse negócio tudo, mais manso, não sei o quê, porque você está querendo conquistar. Entendeu? Então tem muito a ver com a voz. Vamos pensar então, Lucas e Wesley, o mesmo conteúdo. Sei lá, vamos falar sobre neurociência, uma palestra sobre neurociências. Vocês dois são palestrantes. Como que seria a diferença de dar essa mesma palestra para adolescentes, para mulheres, para adultos, para idosos? Legal. Muda a forma. Eu sei que a linguagem provavelmente muda, mas essas questões aí, esses gatilhos também mudam? Acho que muda muito, né? Aliás, é sempre uma boa estratégia de marketing que a gente aprendeu também a fazer, é rodar formulário, forms, inclusive para o nosso público, para a gente saber quem é o nosso público antes de nós irmos fazer, por exemplo, uma palestra. Então, é essencial a gente saber para quem a gente está falando, porque dependendo de qual é o público, a comunicação é completamente diferente.
Vou dar um exemplo, não é nem só com relação a adolescente, homem e mulher. A gente vai dar um curso de neurociência, eu quero ensinar sobre ou hipnose, terapia, um curso voltado para profissionais. Mas esses profissionais são terapeutas holísticos, são pessoas que estão acostumados a lidar com questões mais esotéricas, sem tanto embasamento. A forma que a gente vai passar o conteúdo vai ser uma. Se a gente está passando para profissionais da saúde, psicólogos, médicos que possuem uma formação acadêmica, nosso conteúdo já é completamente diferente. Porque aquele que tem a formação acadêmica, ele está preparado para receber linguagem mais técnica, ele quer saber de embasamento científico, de artigo. Às vezes o terapeuta holístico, ele já está mais voltado para... Né, uma coisa mais espiritual. Uma coisa mais espiritual. Então a gente traz o embasamento científico, mas sem tanta técnica, sem tanta linguagem que seja às vezes difícil, rebuscada. Você vai dar uma aula para uma pessoa, para um adolescente, às vezes a linguagem vai ser mais lúdica, às vezes você vai querer buscar entrar no universo dele. Então, cada público é um tipo de comunicação específica. De aula eu entendo, porque eu sei que para criança é de um jeito, para adolescente e adulto vai ser de outro jeito, para quem quer ser atleta, no caso dos esportes, né, como sou professor de boxe, para quem quer ser atleta já é uma outra pegada, até um pouco mais agressivo. Porém, a técnica, a forma de ensinar para quem quer ser atleta e para quem não quer ser atleta é a mesma, a não ser que seja criança, né? Criança a gente já faz um trabalho mais lúdico, não tão técnico, mas para, tipo assim, fazendo com que ele vivencie o esporte, mas sem precisar se ater tanto à técnica, sem essa preocupação, não naquele momento. Mas em uma palestra também vai mudar então, né? Tem aquela questão, igual, por exemplo, pegar mais a fundo, aí a questão cultural e da vida da pessoa. Igual o exemplo aí que vocês deram, pega muito, igual no seu caso aí. O cara que é acadêmico em si, dependendo do que for, ele está acostumado a assistir horas e horas de aula chata. Esses dias me fez uma entrevista um cara para o doutorado dele. Cara, eu podia ficar ali 10 horas falando com ele de conteúdo, para ele ia ser tranquilo. Porque ele está acostumado com só técnica. Técnicas ali para aperfeiçoar. Se você não trazer essa técnica, às vezes ele vai achar que o seu conteúdo é superficial. Exatamente. Aí você pega, igual por exemplo, você falou uma pessoa holística, mais espiritual, se você ficar introduzindo técnica, vai achar chato. Aí, não vai fazer sentido, pelo menos. Muitas das vezes não faz sentido. Aí, igual por exemplo, criança. Cara, se não for uma coisa animada, criança você não conecta. Se você colocar coisa muito calma, vai... Que chato. Tem que ter você tem que ter uma coisa... E aí, vamos lá. Você tem que usar mais energia. Você gasta até mais energia com o público, vamos colocar assim, jovem. Né? Jovem, criança. Já um adulto, vamos colocar assim, dos 25 até os 40, colocando um nicho assim, bem grande... Ele é mesclado, você tem que pegar, brincar um pouco, tal, e falar um pouco mais sério. Já pessoas acima de 50 anos, não dá pra você pode fazer uma brincadeirinha, mas tem que tomar cuidado, assim, tem que tomar cuidado que você brinca, porque ele já tem na vida dele cultural muita informação, muita coisa, que é igual vamos colocar assim, se eu te contar, brincar aqui, a piada do Pintinho Pio, hoje você não faz graça. Mas quando você era criança, a primeira vez que você escutou, você ria até. Entendeu? Agora imagina você com 70, 80 anos. Você vai falar assim, o Pintinho Pio. Você, tipo, não tem nem expressão. Porque você já escutou aquilo tantas vezes na sua vida que aquilo não faz diferença. Então, o público tem muito a ver com isso. É o que essa pessoa já passou na vida dela. Então, uma pessoa que já é mais experiente já passou muita coisa. Então, você tem que realmente trazer uma coisa nova e de fácil entendimento para ela, porque ela já está cansada. Ela não quer pegar e ficar 3 horas estudando alguma coisa. O que você resolve o meu problema de forma prática com o melhor resultado? Eu que trabalho, igual, por exemplo, direto com os donos das empresas, tem um empresário, principalmente acima dos 40, cara, o cara não quer nem que você manda mensagem direito para ele. Tipo assim, manda a mensagem direto o que você quer.
Não me enrola não, resolve. Aí muitos não querem nem conversar por mensagem. Me liga, cara, esse trem de celular, mensagem não dá certo. E tem outros, igual mais jovem, eu tenho cliente de 25 anos, cara, se eu ligar pra ele fica pé da vida comigo. Fala, cara, por que você tá me ligando? Manda mensagem, eu te respondo. Pô, cara, você é chato pra caramba. Então tem isso, que é uma questão cultural, a questão da idade. O cara que, igual, por exemplo, acima dos 40... O celular foi inserido na vida dele depois que ele já usou muito o telefone fixo, entendeu? Então, aquilo é diferente. Para o cara de 25 anos, ele nem sabe direito o que era aquele telefone de discar. Já foi inserido, quando ele nasceu, já tinha muito celular já, entendeu? Então, eu acho que entra muito isso, o que você vai introduzir pela questão muito cultural. É uma coisa até difícil na questão acadêmica que você falou. Porque tem o público do cara que é mais novo, e o cara que já é formado há 1000 anos ali, já entende de tudo. Às vezes você vai falar, você vai ver na cara, ou você vê, que a gente estava dando palestra principalmente, já treinando, você vai vendo, o cara vai, tipo assim, a expressão dele vai assim, que saco. Vai ficar assim. Véio, você fala, nossa, cara, que chato esse cara. E o cara tá acostumado com coisa acadêmica, mas não é porque o conteúdo é chato pra ele, entre aspas. É porque, tipo assim, você não tá acrescentando nada pra ele. Ele quer o quê? O que você vai me trazer de resultado com isso que você está ensinando? E até uma coisa também importante é que às vezes a gente acha que o nosso público é uma coisa, mas não é. Por isso que é importante essas investigações. Por exemplo, sempre quando a gente roda algum curso, alguma coisa assim, a gente quer saber, a gente faz pesquisa de satisfação. Para que servem essas pesquisas de satisfação que as pessoas fazem, pede para você deixar um comentário para entender melhor o público, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui dessa parte acadêmica que aconteceu muito comigo. Quando eu comecei a ser convidado para a universidade para poder dar algumas aulas de hipnose, neurociências, acho que uma das primeiras que eu fui dar era para uma turma de medicina. E aí na minha cabeça falava assim, olha, turma de medicina é o pessoal que entende muito sobre saúde, né, sobre organismo, sobre biologia. Eu já vou chegar mandando artigo científico. Tem por que ficar ensinando essa parte. Eles já entendem isso tudo. E eu estava completamente enganado. O público não sabia nada sobre isso ainda. Sério? Que era um público que estava ainda nos primeiros períodos e eu descobri que, por exemplo, a forma com que a gente aprende dentro das ciências biológicas, que é onde eu formei, é muito diferente da forma com que é passada para a turma de medicina. Então, o pessoal que estava no terceiro período de medicina, para mim, eles já teriam total familiaridade com leitura de artigo científico. Mas não, isso foi no meu caso no curso de biologia, para eles não era assim. Então, eu tinha uma visão do meu público que só lá que eu fui descobrir que não era. Eu tive que adaptar ali na hora. Então, por isso que é importante você conhecer o seu público de fato. Não vir com a sua, eu acho que o meu público é assim. Não, você conhecer de fato com quem você está se comunicando ali. Isso tem muito a ver no meu negócio, em si do marketing, é na hora que a gente vai fazer anúncio para o cliente. Cara, muitas das vezes, eu no início, eu levei muito ferro na minha vida. Um cliente falou comigo, você não está trazendo resultado nenhum para mim. Mas por quê? Eu tentava entender qual que era o público dele para fazer um anúncio para ele. A partir do momento que eu entendi que o cliente era dele e ele que entendia do cliente não era eu comecei a falar, não, você tem que me dar mais informação. Eu comecei a pegar o cliente. Daí, a partir do momento que eu comecei a perguntar mais para ele trouxe informação e ele teve mais resultado. Entendeu? Então tem muito isso. Porque não adianta. Mesmo que no final das contas todo mundo é ser humano, tem umas características que dão certo genericamente, mas tem outras que não dá. Não dá. Você tem que entender realmente quem que é o seu público ali. Entendeu? Você vai afunilando ao máximo, né? A gente pensa aqui em questão de grupo. A gente está falando sobre palestra, sobre anúncio. Mas, por exemplo, tudo que a gente conversou até agora aplica para o próprio momento do atendimento individual. No meu caso, eu trabalho com terapia. Quando o paciente está na minha frente ali, agora eu já não estou mais me comunicando com um público mais amplo. É um indivíduo que está na minha frente. Então, agora a minha comunicação tem que ser 100% assertiva para o que aquela pessoa que está na minha frente precisa. Até para eu poder vender minha terapia mesmo. A pessoa veio fazer uma sessão inicial. Eu quero vender o processo terapêutico completo. Então, eu preciso entender exatamente o que aquela pessoa precisa, tanto em termos de eu ajudar ela a gerar resultado na vida dela, quanto o que vai fazer ela realmente levar em consideração que a minha terapia é valiosa para ela. Então,
ter esse cuidado de você entender que cada indivíduo, cada público precisa de uma comunicação específica, é claro, existem os gatilhos mentais, já existe aquilo que a gente sabe genericamente que funciona para a maioria das pessoas, mas quanto mais você afunilar para algo específico, melhor resultado você vai ter, geralmente. Uma coisa que eu explico para meus clientes, principalmente de anúncio, geralmente são 3 meses para pico de aprendizado até do algoritmo da rede social, você acredita? Que eles fazem adaptação, porque igual, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem bobo assim, eu faço um anúncio da Coca-Cola, mostro ela com fundo preto, aí eu tô fazendo aquele teste, ele com fundo preto não tá dando resultado, mas às vezes não tá dando resultado, não é porque o meu anúncio tá ruim, é porque o algoritmo tá testando lá, o cara viu um vídeo que tinha um refrigerante, será que é interessante para ele? Ou ele viu um vídeo ou uma postagem que tinha a cor preta. Será que é interessante? Aí pega, a Coca-Cola é vermelha. Vou mostrar para pessoas que têm interesse ali, que eu vi que tinha vídeo da cor vermelha. Ele vai tentando achar quem que é aquele público certo em si. Depois que acha, eu falo, ali que entra a máquina de fazer dinheiro. Porque se acertou o público, cara, é só pagar para o anúncio aparecer mais vezes, porque já vai ser assertivo, então a sua tendência de vender é maior. Só que acontece? Que acontece muito das empresas, o pessoal, é dados que a gente tem. Depois de quando está chegando no 3º mês, a pessoa já está desistindo. Não vou fazer mais um anúncio, mas é o momento que ela vai começar. Entendeu? A realmente ganhar. É aquele detalhe. Imagina igual no Lucas aqui, ele tem um consultório dele. O seu público, você sabe se é mais homem ou mais mulher lá? É bem dividido. Bem dividido? É. Então vamos dar exemplo. Ele só sabe isso hoje depois que foi várias pessoas para ele conseguir metrificar isso. Porque senão ele não saberia. Se eu perguntasse isso daqui, talvez há uns 2 anos atrás, o Lucas ia falar assim, boa pergunta, não sei. Essa semana foi 3 mulheres. Eu acho que é mulher. Só que no final das contas não era. Porque ele teve que ter essa fase de aprendizado para entender qual que era o público, qual que era o outro. E a partir disso, igual você imagina se ele falasse comigo, é mais mulher. Ele já sabe que as campanhas e os negócios dele, que ele vai fazer, as postagens, tem que ser direcionado para o público feminino. Sim. E vice-versa. Eu tenho uma nutricionista que ela, minha cliente, uma coisa que eu falei com ela, quando eu comecei o atendimento dela bem no início, eu falei com ela, essas fotos que você está colocando sua, que era foto de biquíni dela, esse negócio tudo, não tinha problema, que era o perfil pessoal dela. Eu falei assim, só que agora no momento que você vai atrair várias pessoas para ver o público, você vai trazer muitas pessoas que estão interessadas em outra coisa, não no seu serviço de nutrição. Então você tem que ver, depois que você preparou o público, viu que aquele público é realmente o que você quer, aí você pode postar qualquer coisa, que teoricamente eles vão continuar te seguindo, não vai ter nada diferente. Entendeu? Então isso tudo tem que ser avaliado, porque cada coisa tem um momento. Então, de você mostrar, de você fazer. Então, quando você acerta o público, eu falo, acertou o público, acabou. É o que o pessoal faz aí, principalmente desses grandes palestrantes, os caras falam assim, fazer aí, você vai investir 100 mil, vai tirar 1 milhão, esses caras não sei o quê. Cara, se você pegar e fizer isso hoje, você perde o seu dinheiro todo, sendo bem sincero. A não ser que você já tenha um processo, você já tenha um público definido, seu Instagram já tem só gente interessada naquilo. Qualquer lugar que você pegar e colocar e investir, vai te trazer o retorno, porque você já está bem segmentado no seu público. Perfeito. Isso aí, inclusive, a gente chegou a passar por uma experiência dessa há pouco tempo. A gente resolveu começar a vender cursos, né? Que a gente foi para essa parte de infoprodutos. E nós fomos já com tudo, até com uma agência e tudo mais. Mas colocando ali para um público que a gente nunca tinha anunciado, um valor já muito grande de cara. Vendeu, mas não dentro para poder gerar retorno para a gente. Aí agora a gente até falou com essas palestras mesmo, com muito mais pé no chão, construindo o público para escalar. Né? Então acho que não adianta você ir com muita sede ao pote sem ter entendido o seu público ainda. Né? Isso daí que eu falo com meus clientes, até... Já anota aí, gente, quem estiver assistindo aí pra gente, se vocês forem procurar depois a Garpon, já veio a propaganda. Ótimo. Anota, nem que seja, eu falo com meus clientes, anota um papel de pão. Fala assim, cara, entrou 10 mulheres na minha loja, 5 homens, mas fecharam só os 5 homens, as mulheres só entraram de curiosa.
Porque isso, quando você for fazer um anúncio, for fazer uma divulgação, tem valor demais. Hoje, eu falo que o pessoal fala muito que é a era da informação e da desinformação também. Mas, sinceramente, para mim, a minha visão em si é a era dos dados. Sim. Se você tem dados, você tem resultado. Se você não tem dados, você não tem resultado. Oi, por falar em propaganda, vamos aproveitar esse momento porque temos que terminar o nosso episódio. Então já fazem aquela propaganda. Beleza. Mas antes eu preciso falar que foi muito bom, cara. Foi muito bom. E eu vou ser sincero com vocês dois. O que eu aprendi aqui, eu já vou começar a usar segunda-feira no meu negócio. Eu que também sou empreendedor, galera. Então, tudo que eu aprendo aqui, tudo que eu aprendi aqui hoje, podem ter certeza que a partir de segunda-feira eu já vou começar a aplicar. Esse é o caminho, pegar e colocar na prática. Uma das coisas que o pessoal vacila muito, que até muita gente que vende curso, é o que? Às vezes os caras entregam o curso inteiro no YouTube, de graça, e a pessoa pega, fala, assistir isso tudo, não deu resultado nenhum pra mim. Mas não praticou nada, entendeu? Não colocou nada. Então, o segredo é você aprender e praticar. Não adianta. Prática, sem pelo menos um pouco de conhecimento, você vai te levar ao erro. Sim. E também, só teoria vai te levar ao fracasso, porque você não vai praticar nada. Não tiver prática, então tem que ter os dois sempre caminhando, um junto com o outro. Eu falo isso com os nossos alunos mesmo de terapia lá. Às vezes a gente ensina, a gente forma novos terapeutas, a pessoa aprende, faz um curso com a gente, 2, 3, e já começou a atender? ainda não, estou inseguro. Você só vai tirar essa insegurança quando você começar. Então a gente precisa levar para a prática, né? Então eu espero que o público consiga absorver isso aí e colocar já no trabalho que for. E faça como o Marcão, né? Aí, aprenda aqui e coloque em prática. Para quem é professor, para quem é empreendedor, para quem também está entrando no ramo de palestras, tem muita gente que está entrando. Eu vou ampliar isso aí, até para o cara que está querendo uma namorada, um namorado, tem que saber marketing, porque você tem que ir bem arrumado, que é seu marketing visual. Depois ali, você está se vendendo. Querendo ou não, você tem que entender que você é um produto naquele momento. E depois, do próximo passo, aí vem o quê? A persuasão, que é os gatilhos mentais, tudo. Então, tudo isso aqui dá para ser aplicado no pessoal, no empresarial, em tudo na vida. A postura, o que você vai falar. Vai pedir um aumento pro seu chefe? Não chega assim, ô chefe, tô precisando de um aumento. Cara, você tá o quê? Você já tá mostrando que você... Você falou, não, chefe, eu preciso, eu trabalho aqui direito, posicionando direito, isso não tem segredo. Um pouco mais longe, até para quem vende bala no sinal, é deprimente quando o cara chega, compra para me ajudar. Não, compra porque o produto é bom, porque vai te agregar valor, porque é saboroso. De manhã cedo, você tá com uma live, a balinha aqui pra te ajudar. O cara fala, solucionou uma dor do cara, às vezes o cara realmente tá e vende. Porque esse papo, compra pra me ajudar, não, galera, não faz isso não. É acreditar demais na bondade do ser humano. Exatamente. Ninguém quer ajudar ninguém. Não vamos falar ninguém não, mas a maioria, né? Mas aí é aquilo, né? Aí se tornou, aí é caridade ali, não é de fato uma venda que a pessoa está tentando fazer. Então, vender, a gente precisa saber ser persuasivo. E como a gente falou, persuadir é diferente de manipular alguém. Que é totalmente diferente de enganar também. Exatamente. Então, galera, a partir de segunda-feira eu vou começar a vender o meu produto de forma diferente. Usando o exemplo do Wesley, arrumar uma namorada também. Mas aí não adianta estar lá, né? Tem que usar as ferramentas necessárias. É lógico. Vamos colocar assim, nessa brincadeira, a gente está aqui dando uma dica aí de relacionamento. Agora, bem interessante. É aquele negócio. Vou pegar aqui a característica. Você vai se vender. E só que isso tem diferença entre homem e mulher, você sabia? Sim. Se você tiver homem muito bem arrumado, a mulher vai ficar interessada em você. Se a mulher estiver muito bem arrumada, o homem vai ficar meio assim, nossa, ela é muito top, eu acho que não vai ter coragem de chegar. Então tem isso também. Bate a insegurança. Bate a insegurança. Então tem esses dois pontos. Tem que tudo ter um equilíbrio, tem que ter conhecimento a fundo isso daí. Vai estudar as mentes, vai estudar tudo aí o ser humano que dá certo. Isso aí. Deixa o contato de vocês, como faz para procurar vocês, encontrar vocês, como é que... Beleza, bom, começar então. Primeiramente, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Agradeço demais pelo convite mais uma vez. Espero que tenha sido esclarecedor falar um pouquinho sobre o funcionamento do cérebro, da psicologia aplicada ao marketing.
Meu Instagram é @lucaskenexm, tá? Kane é Kane, lucaskenexm. Lá que eu geralmente faço todas as publicações, as novidades dos cursos, terapias, a maioria das coisas vocês vão encontrar lá. O link da biografia também tem o meu site, então vai lá no meu Instagram que você encontra tudo. A gente tem, inclusive, deixo aqui o convite para, se por acaso tem alguém assistindo aqui que tem interesse em se tornar um terapeuta e utilizar a hipnose, a gente vai ter um curso presencial em Belo Horizonte agora em julho. Dias 15 e 16 de julho, é uma formação completa de hipnose na prática clínica, para quem quer ser um terapeuta e utilizar isso dentro de uma prática científica com uma ferramenta que permite resultados rápidos, tá? Então tá feito o convite e é isso, né? Siga-me lá no Instagram e vamos que vamos. Também para mim é um prazer a gente estar aqui, sensacional. Eu também, hoje aprendi pra caramba, né? Sensacional que o Lucas aqui. Eu não sei, ele estalou o dedo aqui, gente. Eu não sei se eu falei muita besteira no meio do caminho. Eu acho que ele tirou o meu... Mas quando você for assistir lá, você vai ver o que você falou. Eu tenho que ficar esperando depois, vou ter que ver esse vídeo todo de novo. Mas é um prazer estar aqui. Eu acho que hoje foi a segunda vez que eu vim. Mas para mim é muito bom essa parte da gente entregar para as pessoas informação, né? Isso eu acho que é um prazer porque a gente está agregando na vida das pessoas. Então isso daí é para mim, toda vez que precisarem, eu sempre estou disposto porque para mim é prazeroso isso. E a página, igual por exemplo, da Garpon com M, né? Do jeito que estou falando aqui, Garpon Digital. Ou o site, tudo vai ter essa referência, Garpon Digital. É só entrar lá, se precisarem, podem mandar mensagem, dúvida, que a gente está sempre recebendo todo mundo de braços abertos. E marketing, gente, hoje eu tenho aquele... Não é um mito 100%, mas boa parte que é o quê? Marketing é caro. Mas se você chegar e falar, Wesley, me ajuda, eu não tenho muito dinheiro, vamos ver o que dá. Eu tenho o maior prazer de te ajudar, em entender. Eu tenho muitas reuniões e treinamento que eu apresento minha empresa, eu falo, cara, se você não fechar para mim, só do conhecimento que você adquiriu, já é satisfatório para mim. Eu tenho cliente aí que depois de 3 anos fechou comigo, só para noção, por causa de uma apresentação, por causa do conhecimento. Então, para mim, é um prazer isso. Eu acho que todo mundo, eu sou um incentivador da pessoa empreender. Então, se você chegou lá com vontade de empreender, mesmo que ainda nem criou seu negócio, quer saber, pode me procurar que a gente dá um jeito. É um prazer. É Garpon Digital. Empreender é libertador, né? Empreender é libertador. Vai entender isso daí. Depois, se precisar, eu sento e conto a história. Melhor decisão que eu já tomei na vida foi sair do trabalho ali, que eu trabalho em laboratório, não era CLT, mas começar a empreender é bom demais. É maravilhoso. Demais, um prazer. Dá trabalho, muito. Claro. É bom. Resiliência é a palavra-chave. A melhor decisão que eu tomei da minha vida foi sair da CLT. Sim. E foi como sair de uma prisão mesmo. Esse é o sentimento. Falar que eu trabalho menos, não tem como falar. Mais. Mas mesmo trabalhando mais, parece loucura falar isso, a gente tem esse sentimento de liberdade. É diferente. Você define tudo ali. Ô galera, o @ das redes sociais de nós três aqui e do Sportline vai estar na descrição desse vídeo. Então segue lá, se inscreve lá no canal também, compartilha esse episódio, porque conhecimento, tudo que é bom tem que ser compartilhado, vale a pena. Foi muito bom esse bate-papo, então tem muito conteúdo de qualidade nesse bate-papo e nos outros episódios que tá lá na plataforma, galera. Então é isso. Esse foi mais um episódio do Sportline.